Primeiro em diante começa ali o chamado de Abraão. Aleluia. Abraão está ali. Aleluia. Glória a Deus. No meio de seus parentes. Aleluia. Na sua zona de conforto. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas de repente ele ouve a voz do nosso Deus dizendo a ele: aleluia, sai do meio de tua parentela, aleluia, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Que fé tão grande para obedecer a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão já estava com a idade de 75 anos. Aleluia. Se fosse eu, se fosse você, recebendo uma proposta dessa, eu tenho certeza, aleluia, que nós iríamos titubear. Porque eu já recebi algumas propostas. Aleluia, sai do meio de tua parentela. Aleluia. Mas aí eu penso comigo, aleluia, glória a Deus. Eu já estou em uma certa idade, já fiz 48 anos ontem. Glória a Deus, como que eu vou começar a minha vida do zero em outro lugar? A gente arruma várias desculpas. Aleluia, a gente começa, aleluia, a olhar a cada detalhe. Louvado seja Deus, e a nossa fé não é suficiente. Por isso que a fé de Abraão é uma fé admirável. Aleluia, não é à toa que ele é considerado o pai da fé. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus me prometeu, aleluia. Glória a Deus, ele com a idade de 75 anos, ele iria ser pai de nações. Glória a Deus. Para a vida de Abraão era impossível isso acontecer. Glória a Deus, aos olhos humanos, aleluia, era impossível isso acontecer. Oh, glória a Deus. Sara era estéril, aleluia, mas todas quantas promessas, aleluia, que o Senhor nos promete, Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir. Agora, glória a Deus, Abraão, aleluia, tem a Isaac, seu filho amado, aleluia, e mais uma vez a fé de Abraão é testada. Glória a Deus. O nosso Deus pede, aleluia, glória a Deus, Isaac em sacrifício, aleluia. Em nenhum momento, aleluia, Abraão questionou. Louvado seja Deus. Que fé admirável, aleluia. Que possamos, aleluia, nessa noite nos inspirar nessa fé tão grande. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, aleluia, o inimigo tem vestido pesado, aleluia, para atingir a fé de muitos. Aleluia, outros que outrora, aleluia, adoravam o nosso Deus, já não adora mais o nosso Deus. Aleluia, foram para outras religiões, aleluia, foram para outras crenças. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E o inimigo obteve êxito, aleluia. Mas enquanto a vida, a esperança, aleluia, que possamos orar por essas vidas, por essas almas que se encontram distante, aleluia, da presença do nosso Deus, aleluia, porque o Senhor Jesus, aleluia, morreu na cruz, aleluia, no Calvário, derramou seu sangue, aleluia, precioso por cada uma dessas almas, aleluia, que nossa oração, aleluia, possa alcançar, aleluia, cada uma dessas almas, aleluia, vamos crer, aleluia, que muito em breve estarão na presença do Senhor, adorando, bendizendo e exaltando ao seu santo nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós temos aqui a passagem, aleluia, do cego Bartimeu. Glória a Deus. Eu lendo essa passagem, meus irmãos, a fé, aleluia, deste cego me admirou muito. Aleluia. Eu pude ver, aleluia, que esse cego, ele tinha uma fé inabalável, uma fé tremenda. Louvado seja Deus, porque se nós vamos traçar, aleluia, o perfil deste cego, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus, ele não tinha perspectiva nenhuma de vida. Louvado é o nome do Senhor. Ele tinha tudo para jogar tudo para o alto, aleluia, mendigar até morrer, aleluia, esperar somente a morte.
Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas ele não se conformou com sua situação. Aleluia. Glória a Deus. Cego, mendigo, miserável. Aleluia. Glória a Deus. Ficava pela beira do caminho, mendigando, aleluia, tinha tudo, aleluia, para se conformar com essa situação, aleluia, jogar tudo para o alto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vim através desta palavra hoje, aleluia, mexer com a tua fé. Louvado seja Deus. Não se conforme com certas situações em tua vida, aleluia. Deus tem poder, aleluia, de mudar, aleluia, certa circunstância em nossa vida. Louvado seja Deus, segundo a nossa fé. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Aquele mendigo cego, aleluia, cheio de traumas, de limitações, aleluia. Mas eu tenho certeza, aleluia, que no coração dele, aleluia, existia uma certeza que um dia a história dele iria ser mudada. Aleluia. Glória a Deus. Eu imagino aquele cego, aleluia, acordando, aleluia, todos os dias de manhã, pegando a sua bengala, a sua capa, aleluia, indo mendigar, mas com uma esperança, quem sabe, aleluia, minha história no mundo de hoje, aleluia, porque eu tenho certeza, aleluia, que ele não se conformava com esta situação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Se nós formos observar, meus irmãos, aleluia, e traçar, aleluia, o perfil deste cego, aleluia, nós vamos admirar a fé dele. Que fé grande, que fé inabalável. Louvado é o nome do Senhor. Mendigo, cego, cheio de limitações, cheio de traumas, aleluia, todo dia saía para mendigar, para pedir uma moedinha a um, para pedir uma meia moedinha a outro, aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, para poder sobreviver. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem sabe ele era chocado, aleluia. Quem sabe alguém esbarrava nele e falava: sai para lá, mendigo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas ele não desistiu da sua vitória. Glória a Deus. Aleluia. Ele tinha esperança, aleluia, que um dia, aleluia, a história dele iria ser mudada. Louvado é o nome do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado nessa noite. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas segundo a tua fé, aleluia, você irá vencer. Aleluia, irá tomar posse da tua vitória nessa noite. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aquele cego, mendigo, aleluia. Certo dia ele sai, glória a Deus, com sua bengalinha, coloca a sua capa, sai para a beira do caminho mendigar. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quem sabe para ele era um dia comum, um dia como qualquer outro, aleluia, que ele ia mendigar o dia inteiro. Louvado seja Deus. Ia mendigar, ia pedir para um, uma moedinha para um e para outro. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. E ele ia retornar, glória a Deus, para algum canto de calçada, não sei, para debaixo de alguma ponte. Louvado seja Deus. Quem sabe era um dia como qualquer outro. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Mas agora a Bíblia diz que Jesus, aleluia, estava saindo de Jerusalém. Louvado seja Deus, glória a Deus. E agora ele fica sabendo, aleluia, que Jesus ia passar por ali. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, aleluia, imagina aquele cego, aleluia, o coração dele se alegrando, a fé dele indo lá em cima, aleluia. Quem sabe ele pensa consigo mesmo: é hoje
que a minha história muda, é hoje que eu saio dessa situação, é hoje que eu volto a enxergar, é hoje que eu volto a ver a luz do dia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ali ele ficou na expectativa, aleluia, esperando, aleluia, no momento certo, aleluia, de Jesus chegar. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a pessoa que é deficiente visual, aleluia, os seus demais sentidos são mais aguçados, aleluia, sua audição, aleluia, é mais aguçada, seu tato, seu olfato, aleluia, seus demais sentidos são todos mais aguçados, aleluia. Então eu imagino, aleluia, que aquele cego, glória a Deus, ele conseguiu ouvir, aleluia, as passadas daquela multidão se aproximando. Louvado seja Deus, que ele sabe a 1 quilômetro de distância, aleluia, o coração dele começa a acelerar, a bater, aleluia, glória a Deus, ele começa, quem sabe, a querer saltar de alegria, porque ele tinha certeza, aleluia, que a história dele iria ser mudada. Louvado é o nome do Senhor, glória a Deus. O teu milagre, quem sabe, está mais próximo. Glória a Deus, imagina. aleluia. Louvado seja Deus, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então aquele cego, ele fica na expectativa, esperando. Louvado seja Deus. E aquelas passadas, aquela multidão começa agora a se aproximar e se aproximar, aleluia. O coração dele começa a saltar, aleluia, começa a acelerar. Louvado seja Deus. Quando ele percebeu que Jesus estava numa distância a qual podia ouvir o seu clamor, aleluia, agora ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. E a multidão começa a repreender: cala tua boca, mendigo, não incomoda o mestre. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não sei qual é a multidão de problema, aleluia, que tem feito você calar, que tem feito você parar de clamar, aleluia, glória a Deus. Mas não vem através desta palavra de dizer: não para de clamar, aleluia, continua clamando, continua pedindo, aleluia, porque Jesus está disposto, aleluia, a te ouvir. Louvado seja Deus. Segundo a tua fé, tu irás sair daqui com posse de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Nada podia parar aquele céu, nada podia parar, aleluia. E quantas vezes no primeiro obstáculo, aleluia, nós queremos parar? Quantas vezes, aleluia, na primeira dificuldade nós queremos retroceder? Aleluia, quantas vezes, aleluia, nós queremos voltar para trás? Aleluia, o Senhor não tem prazer, aleluia, naquele que volta para trás, naquele que põe a mão no arado e volta para trás. O Senhor não tem prazer, aleluia, glória a Deus, aleluia, neste. Louvado seja Deus, aleluia. Continua pedindo, clamando, aleluia. Não deixa a multidão de problema querer te calar, aleluia, querer te ofender, querer te, aleluia, fazer você parar de clamar. Continue clamando, glória em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, aleluia. E nada podia parar aquele cego. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aplauda ele, porque ele merece toda a honra, toda a glória. Oh Deus fiel, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aquele cego, ele tinha certeza, meus irmãos, tinha certeza. Se nós formos analisar, nós vamos admirar a fé desse cego, nós vamos nos inspirar na fé desse cego, aleluia. Louvado seja Deus, porque como eu já havia dito, se nós formos traçar, aleluia, o perfil dele, nós podemos ver que ele era cheio de trauma, cheio de limitação, aleluia, tinha tudo para mendigar até morrer, mas ele não desistiu da vida, ele não desistiu do seu objetivo, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. Não desista, aleluia, daquilo que você tem colocado diante do Senhor,
aleluia, por mais que o inimigo, aleluia, sopre no teu ouvido, para você parar de clamar, desistir, que você não vai conseguir, aleluia, glória a Deus, é mentira do diabo nessa noite, aleluia, continua clamando, porque certa é a tua vitória, em nome do Senhor Jesus, Aleluia. glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. A multidão repreendia, mas ele não parou, ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. E o nosso Jesus, aleluia, sendo ele 5% Deus, 5% homem, glória a Deus, ele esquadrilhou, ele, aleluia, sondou aquele coração quebrantado, aleluia, aquele coração com a fé viva, aleluia, porque se nós formos analisar a fé desse cego, meus irmãos, muito, aleluia, via, aleluia, o nosso Jesus, aleluia, fazer milagres a olho nu, multiplicação de pães, ressuscitar mortos, aleluia, cura de muitos, aleluia, ressuscitar Lázaro, aleluia, muitos via a olho nu, aleluia, ainda duvidava que Jesus era o Filho de Deus, aleluia, aquele cego ele não enxergava, mas de ouvir, só de ouvir, aleluia, ele creu piamente em seu coração, aleluia, que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus e que podia mudar a sua história, aleluia, que fé tão grande, Aleluia. que fé inabalável, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. E agora então Jesus manda que o chame. Louvado seja Deus. E aqueles homens foram chamados. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando se aproximaram de Bartimeu, aleluia, ele lançou de si aquela capa, lançou longe, porque ele sabia que nunca mais ele ia precisar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Sabe o que significava aquela capa? Aleluia, era a identidade de mendigo. Aleluia, todos os pedintes daquela época, aleluia, tinha uma capa igual àquela. Aleluia. Então quando Jesus mandou ele chamar, ele lançou de si aquela capa, ele lançou longe, aleluia, porque no coração dele ele tinha convicção: nunca mais eu irei precisar de você, aleluia, minha história está sendo mudada, louvado é o nome do Senhor. Glória a O Senhor Deus, Jesus, aleluia. ele tem história nessa noite, Eu creio, Senhor, aleluia. Passa de derrota, Oh, e fiel começa a Deus. escrever, aleluia, uma Oh, nova história, alabaxou, engrandecido é o nome do Senhor. Alabanchou a cantaralha séria, manchou. Alabanchou, cantaralha séria, manchou. Senhor, aleluia. Oh, Espírito de aleluia. Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Aleluia. Oh, glória a Glória a Jesus. Deus. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia. Aleluia, Jesus, Jesus. sendo ele onisciente, onipotente, onipresente, aleluia, sendo ele 100% homem, 100% Deus, aleluia, ele sabia já do que ele precisava, mas mais uma vez ele queria ouvir dos lábios de Bartimeu. Aleluia, glória a Deus. Talvez você orou por algo, aleluia, e disse: eu não vou orar mais, eu não vou pedir mais, porque o Senhor Jesus, ele já sabe o que eu preciso. Aleluia, glória a Deus. Não deixe, aleluia, de orar. Aleluia, continue batendo na porta. Aleluia, continue pedindo, continue clamando. Aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus é fiel para te atender. Aleluia. E ele pergunta para a minha e para a tua vida: o que queres que eu te faça? Aleluia, glória a Deus, segundo a tua fé. Aleluia, tu irás sair daqui com posse de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aquele dia, aquele cego, aleluia, ele recebe duas vitórias. Aleluia. A sua salvação, que é muito importante. Aleluia, porque a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, voltou a ver a luz do dia, voltou a enxergar. E o nome do nosso Deus foi glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem crê, aleluia, nessa noite,
que aquele mesmo Jesus, aleluia, ele está aqui, nosso meio nessa noite. Quem crê, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então toma posse da tua vitória, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, aleluia, glória a Deus, aplauda Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus.